boa tarde a todos. O meu trabalho é aprender a formação musical através do teatro musical durante uma pandemia. Bom, eu penso que isto é importante dizer. A questão da motivação que me levou ao estudo deste projeto, essencialmente foi a falta de abordagens criativas no ensino da formação musical. E também, cada vez, o maior desinteresse e desmotivação que os alunos têm em aprender os conteúdos da formação musical. Isto porque muitas vezes os conteúdos são aprendidos simplesmente porque têm de ser aprendidos. E eu acho que deve haver uma finalidade para aprender esses conteúdos. E foi a ideia que surgiu de, por exemplo, através do teatro musical, que é uma arte muito completa, de aplicar os conteúdos, portanto, e dar um propósito que resultaria na apresentação pública do teatro musical. Surgiram estas questões, então, como contribui o teatro musical para o interesse e motivação dos alunos na aprendizagem da formação musical, de que forma o teatro musical pode contribuir para uma aprendizagem da formação musical e como implementar estratégias utilizando o teatro musical como recurso para o desenvolvimento de competências musicais na formação musical. Além dos objetivos de responder às questões, mais especificamente foi identificar as competências musicais a desenvolver no primeiro grau de formação musical do Conservatório Regional de Castelo Branco, foi onde apliquei o projeto, identificar, criar e orquestrar canções e coreografias simples que promovam o desenvolvimento das competências musicais definidas, planificar e implementar um conjunto de aulas para desenvolver as competências musicais, organizar a apresentação então do teatro musical e avaliar o resultado da aplicação da estratégia nas aprendizagens. Como fundamentação teórica que eu utilizei, portanto, inicialmente foi perceber o que era o teatro musical, as suas características e um breve contexto histórico. Reforcei os meus argumentos através de 4 pedagogos, portanto, do Dalcross, no movimento corporal expressivo, do Kodaly, na voz e no canto, no Willems, na percepção musical, o ritmo, o canto, solfejo, e do Karl Orff, no movimento, no ritmo e no canto, e também um pouco de estudo sobre a motivação na aprendizagem e o impacto que esta teria. A metodologia utilizada foi, sobretudo, investigação à ação. Os instrumentos de dados que eu utilizei foi resumos reflexivos, através da observação direta e participativa, grelhas de observação, que irei falar mais para a frente, e inquéritos por questionário de tipo misto. Os participantes em estudo, portanto, foi uma turma do primeiro grau de formação musical, do Conservatório Regional de Castelo Branco, no Polo de Proença Nova. A turma tinha 5 alunos, com idades compreendidas entre os 10 e os 12 alunos. Inicialmente as aulas eram presenciais, divididas em 2 blocos, uns de 90 e outros de 105 minutos, no total 125 minutos, e quando passaram a ser online, as aulas passaram a ser divididas em 2 blocos semanais de 35 minutos. Ao todo, o projeto foi aplicado em 15 lições. Estas são as etapas sequenciais do desenvolvimento do projeto de investigação. Portanto, primeiro foi definido os objetivos didáticos, depois a elaboração original do libreto do teatro musical, portanto a história com as canções, a apresentação do projeto, também com o primeiro questionário e a primeira lição do projeto, planificação e implantação de estratégias pedagógicas, inicialmente eram 10 sessões, depois com o Covid e com a divisão passaram a ser 15 sessões. Depois seria a apresentação pública do teatro musical, a aplicação do segundo questionário, na última sessão do projeto, e depois a avaliação das estratégias utilizadas. Portanto, na implementação do estudo, a estrutura das aulas de formação musical presenciais incidiam nestas três fases. Portanto, a primeira seria a exploração e análise auditiva, onde os alunos tinham de identificar vários aspectos. Depois a segunda parte foi a análise de leitura de partituras e, por último, a interpretação da canção com movimento expressivo. Durante a parte online, no Covid-19, simplesmente pude realizar as 2 primeiras fases, exploração e análise auditiva, e a análise de leitura de partituras. O libreto de história no botão, portanto, consistia num género musical infantil, de um ato, aproximadamente 30 minutos, com 10 canções, 7 originais e 3 tradicionais. O registro vocal variava entre o Dó 3 e o Ré 4, e as tonalidades, essencialmente Dó maior e Sol maior. A instrumentação utilizada foi, portanto, um coro, piano, glockenspiel, xilofone soprano alto e baixo, metalofone soprano alto e baixo, e instrumentos de altura indefinida. Aqui temos a partitura da canção de abertura. Eu depois, se sobrar tempo no final, eu posso colocar o áudio para todos ouvirem. Portanto, depois temos o primeiro e o segundo questionário. Estes são os conteúdos que eu resolvi fazer, portanto, a identificação do aluno, os hábitos de estudo que ele tem na formação musical, o conhecimento que eles apresentavam sobre o teatro musical, a apreciação sobre o estudo do teatro musical na disciplina de formação musical
E, por último, a motivação para a aprendizagem musical. As cadeias de observação que falarei mais para a frente. Os resumos reflexivos. Portanto, as estratégias que eu utilizava nas aulas era a audição e interpretação das partituras das canções de teatro musical. Também utilizava jogos auditivos, melódicos e rítmicos, improvisação, memorização, exploração do movimento corporal expressivo, dos timbres corporais e instrumento ORF. Também utilizava softwares específicos para explicar, através do Sibelius, PowerPoint e Microsoft Teams, que era onde os alunos tinham as aulas, e também sempre a contribuir para um ambiente positivo, utilizando o reforço positivo e o apoio individual e personalizado. Como a turma eram 5 alunos, era fácil dar um apoio individual. Apresentando os resultados e a análise do primeiro e segundo questionário. Portanto, pude comprovar uma valorização da disciplina de formação musical, um desenvolvimento de competências específicas da disciplina de formação musical, a percepção auditiva, detalhes, leituras e canções, um aumento do conhecimento sobre o teatro musical, apreciação de trabalho e interesse na utilização do teatro musical como estratégia de aprendizagem da formação musical. Como aspecto positivo, os alunos referiram a forma divertida de aprender e compreender melhor a formação musical, e como aspectos negativos, a necessidade de ter mais tempo para abordar as diferentes fases do teatro musical e o facto também, devido ao Covid, não foi possível apresentar o teatro musical. Aqui temos uma frase de uma aluna: o teatro musical completa-nos e abre horizontes no mundo da música, ensina que podemos aprender muita coisa interessante e diferente e que existem muitos tipos de arte. Já agora uma curiosidade, o teatro musical foi representado no ano seguinte, não com esta turma, mas com outra turma de uma colega minha do conservatório. Relativamente aos resultados do resumo reflexivo, constatei um maior interesse e motivação pela aprendizagem dos conteúdos da formação musical, uma desinibição progressiva, maior autonomia e participação voluntária dos alunos na realização das atividades propostas, aquisição de conhecimentos teóricos, percepção auditiva e de leitura e interpretação da partitura, e como limitações da aplicação do projeto via online. Foi a falta portanto, houve vários conteúdos e exercícios melódicos de inovação musical, canções e movimentos expressivos que não puderam ser dados. Agora, fica um bocadinho diferente, as grelhas de observação na categoria ritmo. Portanto, eu avaliava várias categorias, dentro do ritmo era o solfejo, leitura rítmica, ditado rítmico e coordenação motora. Podemos observar que na primeira aula há vários níveis, temos 25% de nível 5, excelente, 45% de nível 4 e 30% de nível 3. No final, podemos constatar que o nível 3 desaparece e há um aumento dos alunos no nível 5. Portanto, categoria ritmo, o teatro musical resultou. Na melodia, a mesma situação, inicialmente não existia o nível 5. No final, 80% dos alunos apresentavam o nível 5. Na categoria da harmonia, foi pouco trabalhada, mas foram estes os resultados. Na análise auditiva e da partitura, também houve um grande desenvolvimento e melhoria, terminando com 80% dos alunos no nível excelente. Eram trabalhados, portanto, os andamentos, clavos, compassos, dinâmicas, sinais de articulação, elementos da gógica, forma musical, intervalos característicos e as figuras de células rítmicas também características e a instrumentação. Só referi também que na parte da participação, atitudes e comportamento dos alunos também melhoraram. Também se deve ao facto das aulas terem sido por computador e num período mais curto, o que permitia que a concentração dos alunos estivessem mais focados e concentrados e menos conversa, porque estavam todos afastados uns dos outros. Relativamente às conclusões da investigação, as estratégias implementadas desenvolveram a aprendizagem musical e a motivação dos alunos de primeiro grau de formação musical. Houve um maior interesse, empenho, dedicação e motivação dos alunos nas atividades das aulas, na aprendizagem dos conteúdos musicais e pela disciplina da formação musical. A valorização do teatro musical como arte musical e como foco criativo, lúdico e pedagógico. Maior participação dos alunos nas atividades expressivas e interpretativas das aulas e gradual desinibição na exposição das dificuldades e dúvidas dos conteúdos letivos. O interesse demonstrado por outros professores do conservatório em participar no projeto de teatro musical. E a aplicação do teatro musical como ferramenta de aprendizagem promove a aprendizagem e o desenvolvimento das matérias e conteúdos programáticos da disciplina de formação musical de forma lúdica e motivadora. E estas partes salto devido ao tempo. E pronto, foi isto o projeto que eu apliquei. Muito obrigado. Eu vou pedir que escutemos um pouco do evento. Bom, o áudio não é a versão do Sibelius, portanto não é nas minhas melhores condições, mas dá para perceber. Não tem a parte da letra, tem só a melodia. Supostamente está aqui. Então, Se quer clicar. Oi? Som.
É isto. Obrigada. Muito bem. Temos perguntas da audiência? Ok. Eu não posso fazer porque eu arguí a tese dele e só ele deixa de me falar. Eu estive a contar o tempo portanto, não, Pedro, parabéns por esta e parabéns por teres trazido o tópico agora, o passo seguinte foi o EIMAD e já estivemos a conversar no corredor, o passo seguinte, o doutoramento, claro que sim. Obrigada, Pedro. Muito obrigado. Obrigada.